Olá pessoal, doutora Daniela Gargiulo falando, e hoje o tema vai ser extremamente importante porque ele vai possibilitar que você faça escolhas mais assertivas na vida. Pois é, eu acho que todo mundo já ouviu falar de uma doença extremamente grave, que tem um impacto social muito grande, que é o mal de Alzheimer. Essa doença é uma doença degenerativa que começa, a apresentar sintomas a partir dos 65 anos de idade, e a gente ainda não tem, uma causa molecular completamente elucidada, mas a gente já sabe, já identifica muitas estruturas intracelulares, teciduais, moleculares, que têm possibilitado aí o desenvolvimento de medicamentos que melhoram bastante a qualidade de vida desses pacientes. Mas o que eu venho falar não é sobre isso, não é sobre o desenvolvimento tecidual e molecular da doença, mas sim comportamental. Pois é, cada vez mais, eu tenho migrado para essa área do comportamento, justamente por conhecer tanto o corpo humano, tanto as estruturas tão pequenas do corpo, que eu tenho muita vontade, e isso tem me feito trabalhar tanto nesse sentido, de trazer isso a público, de fazer com que as pessoas consigam correlacionar isso com o seu comportamento. Pois bem, o que a gente tem visto em estudos paralelos, sobre comportamento e desenvolvimento depois da doença de Alzheimer? Percebe-se dois tipos de características já bem fortes, nesses pacientes quando a gente olha para a vida pregressa deles. O primeiro deles geralmente são pessoas que têm um desenvolvimento, uma atividade intelectual mais baixa. O que significa isso? Significa que foram pessoas que, durante a vida, exercitaram profissões e fizeram da sua vida algo que trabalhava mais as questões manuais e menos intelectuais, que usavam menos o cérebro para aprender, para se desafiar. E isso é extremamente importante. Por que eu quero chamar a atenção disso? Eu venho falando muito sobre aprendizado e a necessidade da gente manter ao longo de toda a nossa vida desafios mentais. Sim, a gente aprende um trabalho na primeira fase da nossa vida, em que a gente está fazendo uma faculdade, está se especializando, em que a gente está aprendendo a trabalhar. Muitas dessas redes neurais estão sendo feitas. Depois a gente entra muitas vezes num período de acomodação, em que a repetição do trabalho ela acaba sendo muito mais mecânica do que de descobertas. E com isso as pessoas vão evoluindo neuronalmente falando, E isso acaba mostrando aí impactos na vida futura. Então a primeira lição de tudo isso você precisa se manter aprendendo ao longo de toda a vida. E aprendendo não significa ler mais do mesmo assunto que você lê sempre, Isso acaba sendo acomodado no seu cérebro. Se desafiar é fazer coisas diferentes também. Aprender temas muito diferentes que vão requerer de você, áreas do seu cérebro diferenciadas, habilidades diferenciadas. Então aprenda, a tecnologia está aí para isso e ela nos dispõe muitos temas diferentes. Não negligencie isso. E mais, leva essa informação para as pessoas, leva isso para que as pessoas também possam levar a sério, que não seja só pelo amor, de aprender coisas novas, mas para evitar a dor, porque você pode ser uma pessoa que vai engrossar lá as tristes estatísticas, do mal de Alzheimer. Então, aprender sempre, continuamente, assuntos diferentes, usar a tecnologia para se desafiar, porque é algo que a gente tem, gradativamente que se alfabetizar, é o primeiro ponto. O segundo ponto comportamental que eu achei muito relevante é que nota-se que pacientes com Alzheimer tiveram características de personalidade de extremo estresse. E não é só o estresse da vida diária. O estresse da vida diária implica em baixo autoconhecimento, não saber técnicas, não saber formas, de trabalhar essa questão do relaxamento, de ressignificar a vida, de ler a vida de uma maneira diferente, e vai trazendo aí uma característica, que vai se incorporando à personalidade. E principalmente o estresse ligado ao controle. Sim, pessoas, que tem essa tendência muitas vezes a desenvolver e que vão desenvolver, que desenvolveram e que foram vistas, na sua vida anterior, demonstram uma tendência a ser muito controladoras, dentro da família, de não aceitar, de querer comandar, de querer fazer, de ficar aborrecida porque a pessoa não fez assim, porque eu nunca vou aceitar. A inflexibilidade, ela vai contra a natureza cerebral. Então, se você percebe em você traços
dessa personalidade, né? Uma personalidade que ignora o fato de precisar melhorar, de precisar aprender, de aprender a ser menos você, ou seja, de ir moldando a sua personalidade, de entender que existem aí, né, aprendizados ao longo da nossa vida, de que você não tem que estar consciente de tudo que vai acontecer, concordando ou discordando. Eu tenho brincado muito com isso, né? A gente está na era do eu concordo, eu não concordo. Então isso mostra muito essa inflexibilidade também, e isso é extremamente deletério, porque o nosso cérebro ele precisa se ajustar a todo momento. Então pensa nisso. Pensa na possibilidade de repente você fazer coisas diferentes aí, que seja pelo menos para não fazer parte, né, de uma triste estatística de pessoas que vão ao longo do tempo perdendo as suas memórias, perdendo a sua identidade, perdendo a conexão com as pessoas que lhes são mais queridas, né? Filhos, netos. Então nós não temos só causas celulares e moleculares, não. O nosso comportamento modela as nossas células. O nosso comportamento modela o nosso cérebro. Qual é a qualidade de vida que você deseja para o final da sua vida? Porque a gente está tendo cada vez mais anos extras para viver, mas vai ser dentro dessa condição? Porque o corpo fica intacto, né? O mal de Alzheimer, ele acomete o cérebro. Você pode estar com uma saúde perfeita. E as pessoas estão dando muita importância, o que é maravilhoso, não estou dizendo que é ruim, para o corpo, né? Em atividades, em nutrição, e pouca importância para o cérebro. Pensa nisso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.